Shalom! Começando este dia com Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus! Hoje é quinta-feira, 9 de abril de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que nesta quinta-feira nós possamos ter uma quinta-feira com saúde, amor, paz, prosperidade e que possamos nos sentir abraçados pelo nosso Salvador Jesus Cristo. E que nós possamos também abraçar os nossos semelhantes, refletindo o amor e caráter do nosso Salvador Jesus Cristo. Que assim seja, hoje e para sempre. Amém? Vamos à Bíblia então? A voz é minha, mas a palavra ela é de Deus eternamente. Hoje a mensagem bíblica está baseada no livro de João, capítulo 17. A oração sacerdotal de Jesus. Aqui Jesus, ele faz essa oração em 3 etapas. Primeiro, ele ora por ele mesmo, intercedendo por sua vida junto ao Pai que está nos céus, certo? Porque Jesus sabe que a sua hora está chegando. E depois ele ora ao Pai pelos seus discípulos, recomendando ao Pai que tome conta dos seus discípulos. E pelo final, Jesus Cristo ora por mim e por vocês e por toda a humanidade, pedindo que o Pai nos abençoe também, para que nós possamos entregar os nossos corações a Deus. Amém? Então, João capítulo 17, começamos a partir do verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que teu filho glorifique a ti. Então Jesus, já sentindo no seu próprio coração que a sua hora era chegada, né? Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Amém? Então, todos a quem Jesus recebeu do Pai, então ele pede ao Pai que conceda a vida eterna. E aí ele diz mais: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e não há outro, a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus diz ao Pai: eu te glorifiquei aqui na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Então a gente vê que isso aqui é uma oração já de despedida, porque Jesus sabe que está chegando o seu ciclo final aqui nesta terra, então ele ora por ele também. E o verso 5 diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Então Jesus aqui, ele pede a glória do Pai para com ele mesmo, certo? E nós temos que pedir a glória de Deus em nossas vidas. Quando nós dizemos assim, amém, glória a Deus, é porque nós estamos exaltando a Deus e pedindo a sua glória em nossas vidas. Aí ele diz assim: com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Então agora, a partir do verso 6 até o verso 19, a gente não vai ler todos os versos, é apenas um resumo, certo? Então aqui Jesus agora, ele ora ao Pai intercedendo pelos seus discípulos,
certo? Ele diz assim no verso 6, manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo, né? Aí ele diz assim, em teus, né? Eram teus, né? Tu confiastes e eles, têm guardado a tua palavra. Eu vou ler de novo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste neste mundo, certo? Eram teus e eles confiaram em ti, guardando a tua palavra. Amém? Veja bem, meus irmãos, aí, agora eles reconhecem que todas as coisas que me deram provêm de ti. Então agora os discípulos reconhecem, Jesus diz, né? Agora eles reconhecem que tudo o que tu me deste vem de ti. Porque eu tenho transmitido as palavras que me destes, e eles receberam. Que nós possamos também receber estas palavras em nossos corações e verdadeiramente conhecer o que saí de ti. Sabe por quê? Porque creram que tu me enviaste. Você que está me assistindo agora, você crê que Deus enviou Jesus e que Deus novamente enviará Jesus a esta terra pela segunda vez para salvar aqueles servos que confiam em ti e entregaram a vida a ele? Amém? Se você ainda não confia em Deus, ainda não entregou a sua vida nas mãos de Deus, entregue agora. Certo? Porque agora é a hora. Jesus quer te salvar. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, porque pode ser muito tarde. E o Pai diz assim, ó. Jesus diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Certo? O passo que eu vou para junto de ti, Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que seja um, assim como nós. Então aqui Jesus está recomendando que Deus tome conta dos seus discípulos. Isso é para nós também, porque nós somos discípulos de Jesus. O que é ser discípulo? Aquele que segue Jesus são seus discípulos. E eu sou um discípulo de Jesus, porque eu sigo Jesus. Se você ainda não segue Jesus, siga Jesus. Veja bem, nas redes sociais, estou falando para mim também, a gente segue um monte de perfis, certo? Mas que nós possamos seguir em primeiro lugar o nosso Cristo Jesus. Que nós possamos caminhar de mãos dadas com esse Salvador junto à eternidade. Amém? E Jesus diz assim: mas agora eu vou para junto de ti, Pai. Certo? Eu lhes tenho dado a tua palavra que o mundo odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. E olha que Jesus diz aqui: não peço que os tire do mundo, e sim que guarde-os do mal. Porque Jesus subiu ao Pai, certo? Mas os discípulos ficaram. E eles falaram: Pai, o que sucederá de nós agora sem a sua presença? E Jesus disse, não está aqui em João 17, mas é livro de João também: eu vos deixarei o Consolador, o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. E o verso 17 diz assim: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E nós sabemos que tem muitas pessoas blasfemando a palavra de Deus, certo? E se essas pessoas
não se converterem à blasfêmia contra a palavra de Deus, é contra o Espírito Santo e ela não tem perdão. A menos que você que está fazendo isso, você se converta e peça perdão a este grande Deus. Agora então nós vamos para a terceira e última parte da oração de Cristo Jesus. Agora, amados irmãos e irmãs, Jesus ora por mim, João, e ora por todos vocês e por toda a humanidade. Sabe por quê? Porque ele nos ama. E nós temos que ser recíproco neste amor para com Deus. A palavra disse: ame a Deus acima de qualquer outra coisa. Primeiro Deus, não há outro. E depois ame o seu semelhante como a ti mesmo. Certo? O verso 20 diz assim: não rogo somente por esses, que eram os discípulos, certo? Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja bem, eu vou repetir aqui, Jesus diz assim para Deus: não rogo somente por estes, que são os discípulos, mas por todos aqueles que vierem crer em mim, certo? Por intermédio da sua palavra. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Amém? Certo? Então Deus faz essa recomendação: crer e aceitar a sua palavra. Quem crer e aceita a palavra de Deus tem a certeza da salvação. Amém? Agora, aquele que não crê, a Bíblia diz que ele será, então, condenado. Não que Deus esteja condenando, porque Deus não condena ninguém. O próprio ser humano cava sua sepultura e entra dentro. Essa que é a realidade. É o livre-arbítrio. Ou você aceita, ou você não aceita. Porque não podemos servir a dois senhores. Amém? E o verso 21 diz assim: a fim de que sejam um, como és tu, Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Amém? Meus irmãos, aqui são estas palavras de amor na oração de Cristo Jesus por mim e por vocês. Mas é uma oração clara e objetiva. Se nós aceitarmos, se nós crermos, se nós entregarmos os nossos corações a esse grande Deus, nós seremos salvos. Como o sermão de ontem que eu falei, Jesus disse: naquele último dia eu te ressuscitarei para a glória eterna. Amém? E olha só o que Jesus diz aqui para o Pai: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também aqueles que tu me destes. São os que me aceitaram, Pai, para que vejam a minha glória e me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Veja bem, esse amor de Deus é um amor imenso. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aceite-o no seu coração. Agora já, a gente finalizando, a gente vai ler os dois últimos versos, verso 25 e 26. E olha aqui a recomendação de Jesus ao meu respeito e ao respeito de vocês. E ele fala assim: Pai justo, porque Deus é um Pai de justiça. O mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviastes. Agora ele faz a seguinte declaração na sua oração, Jesus. Ele diz assim no verso 26, eu lhe fiz conhecer o teu nome,
certo? E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Então, que vocês possam ter compreendido aqui como esse grande Deus é maravilhoso, como Jesus, ele orou por ele orou pelos discípulos, ele orou por mim, por vocês, ele orou pelo mundo todo. Agora, cabe a você, se você ainda não aceitou a palavra de Deus no seu coração, e se um dia você quer morar lá nas mansões celestiais, na terra que mana leite e mel, você entrega. Não vou dizer que você tem, porque senão eu estarei falando que você é obrigado a entregar. Não. Jesus disse: vinde a mim com muito carinho, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, se você tem essa necessidade, entregue o seu coração a Deus da maneira que você estiver, aonde você estiver, não importa a situação que você esteja vivendo nesse momento. Muitas pessoas dizem: eu estou no fundo do poço, certo? Muitas pessoas até com ideias suicidas. Meu irmão em Cristo Jesus, minha irmã em Cristo Jesus, só tem uma solução para vocês. Eu já entreguei a minha vida nas mãos de Deus. E eu digo para vocês que o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Que vocês possam dizer o mesmo. Aceite agora este Salvador, porque amanhã pode ser muito tarde e hoje Cristo quer te salvar. Feche os seus olhos, oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai que habita nas alturas santas, obrigado ao grande Deus por ter enviado o seu Filho aqui neste mundo, para morrer na cruz do Calvário por mim e por todos, sem nós merecermos. E olha, Pai, que alegria me deu no coração de saber que antes da partida de Jesus, ele orou por mim. Ele orou por mim. Ele orou por vocês, recomendando que o Pai tomasse conta de nós. E Deus está de braços abertos, estendidos para recebê-los. Aceite agora, que amanhã pode ser muito tarde. Amém? A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Shalom!